Aleluia. Ele faz a terra tremer com o seu poder e com sua glória, com a sua cabota. Yeah. Quando Deus brada do trono, o firmamento treme. Sua cabeça, meu irmão, feche seus olhos, nós vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, estamos aqui nesta noite, ó Deus, te agradecendo antes de mais nada, Pai, por estarmos neste lugar, Senhor, para glorificar o Teu nome. Agora, Senhor, nosso objetivo, Pai, é aprender da Tua palavra. Portanto, ó Deus, eu quero clamar nesta noite, Senhor. Usa-me, Senhor, me coloca na posição de profeta nesta noite, para que Tu me uses de maneira poderosa, Deus. Ó Pai bendito, que cada palavra que sai da minha boca, Senhor, sejam palavras que Tu queres, ó Pai, que Teu povo ouça. Ó Deus bendito, abre os ouvidos espirituais do Teu povo nessa noite, abre o coração dos Teus filhos para, Senhor, aleluia, recepcionar esta palavra, Senhor, como de fato é, palavra viva e eficaz. Ó Deus, nós queremos repreender, meu Deus bendito, toda ingerência do mal contra, Senhor, essa ministração está repreendida em nome de Jesus. Nós proibimos toda ação maligna, porque toda mente será levada cativa ao trono da graça, porque Tua palavra será exaltada nessa noite, Senhor. É assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia na leitura devocional dessa noite, Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 10. Amém, irmãos? Deuteronômio capítulo 8, versículos de 1 a 10. Quem encontrou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conheceis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Saberás, pois, no teu coração, que como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os mandamentos que o Senhor teu Deus... E guardarás os mandamentos... É porque aqui está... E guardarás os mandamentos de Senhor teu Deus, é porque está errado aqui na Bíblia, do Senhor, porque está de Senhor. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fonte de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Meus queridos, eu vou ler novamente o versículo 10, depois os irmãos repetem com bastante força. Comerás, pois, e te fartareis, e louvareis ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Irmãos, quando estiveres comigo e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia. Sempre dando glória a Deus, amém? Glória a Deus. Meus amados, não feche a sua Bíblia. Nós temos esse texto para ministrar nessa noite para os irmãos. Como eu disse aos irmãos, Deus muda a mensagem. Ele que é o dono da igreja, amém, irmãos? Ele que é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, então Ele fala com o seu povo conforme Ele quer. Mas você já parou para pensar, meu irmão, por que o justo, o crente, né, o cristão, o servo de Deus, como você queira falar, por que, meus amados, o crente sofre tanto? Por quê? Pergunta para o seu irmão, por que o crente sofre tanto? Pergunte assim.
né? Com aquela cara de quem não sabe, né? Por que o crente sofre tanto? Meu irmão, porque é prova por cima de prova, não é verdade, irmãos? A gente venceu uma prova e sai feliz, daqui a pouco vem outra, a gente vence de novo, e mais uma prova, não é assim, meu irmão? Graças a Deus que são muitas provas, mas maiores são a vitória. Diga para o seu irmão, é muita prova, mas maior a vitória. Amém, irmãos? E quanto maior a prova, maior a vitória, não é não, irmãos? Porque eu tenho sempre dito aqui na igreja, tudo que vem fácil, vai fácil, não é verdade, irmãos? Quando a gente obtém alguma coisa que é fácil, que é dado, que é gratuito, a gente nem, né? Isso lá presta, né? Quando alguém deu, se deu porque não presta, né? Mas quando a gente sofre, que a gente batalha para ganhar aquilo, aí foi com suor e a gente começa a dar valor, não é não, irmãos? É por isso que muitas vezes, irmãos, Deus nos dá alguma bênção, alguma vitória, né, a custo de tanto suor da nossa parte, né, a custo de tanta luta que a gente passa. Sabe para quê, irmãos? Para que a gente possa verdadeiramente dar valor. Não é isso, meus queridos? É por isso que muita gente, meu irmão, eu estou entrando no outro assunto, mas vou voltar para o assunto que eu quero nessa noite ministrar para os irmãos. Mas é por isso que muita gente não dá valor à salvação. Porque a salvação é de graça. Não é verdade, meu irmão? O que foi que você fez para ganhar a salvação? O que foi que você fez? Nada, né, meu irmão? Jesus fez tudo por você, é por isso que tem gente que pisa o sangue da nova aliança, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, né? Pisa o sangue da nova aliança, porque é de graça, você fala, é de graça de qualquer coisa, mas valeu, né, o preço mais alto que poderia valer, que é o sangue imaculado do Senhor Jesus, vale muita coisa, amém, amados? Então, quando a gente sabe qual foi o preço que foi pago, a gente começa a dar valor, né? Mas observe, meus queridos, nós estamos falando aqui porque o justo sofre tanto, porque Deus deixa o crente sofrer tanto. Na verdade, meu irmão, por que tanta luta, tanta prova? Porque muitas vezes, irmão, a gente quer até acreditar nesse evangelho que é pregado por aí, né? Que o crente só está na bênção, na verdade, o crente nunca é humilhado, o crente nunca passa pela prova, mas a verdade é outra. Muitas vezes, meu irmão, o crente é humilhado, não. Eu mesmo já passei por humilhações algumas vezes na minha vida, amém? Eu já passei por situações muito difíceis, sei que os irmãos também, né? Por situações até que a gente pensa que Deus nos abandonou, não, irmãos? A gente pensa assim, oxe, eu sou crente, por que tudo isso? Uma certa vez eu ganhei uma senhora para Jesus, né? Consegui tirá-la do espiritismo para o evangelho verdadeiro, e uma vez essa mulher chegou para mim e disse assim, mas meu irmão, na época eu era só diácono, aí disse assim, mas meu irmão, quando eu não era crente, só vivia na praia, era nos melhores restaurantes, era finais de semana, né, me divertindo, mas depois de crente, meu amigo, o coco é seco, né? Essa expressão, inclusive, veio dela, né? Eu fiquei imitando ela, por isso que só viu falando, o coco é seco, ela disse, né? Coco é seco, meu irmão, acabou, senão a gente não vai para canto nenhum, é só igreja. Eu disse, louva a Deus, meu irmão, porque você está no lugar certo, não é verdade, meus queridos? Porque cada culto é uma festa, não é, meu irmão? A gente não precisa estar com um copo de bebida amarga na nossa frente para se alegrar, né? Ou na companhia de alguém, né, específico para se alegrar. Nós nos alegramos cada dia que nós estamos na presença de Deus, e melhor ainda quando está na igreja, porque cada culto é uma festa. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Mas aquela mulher, a pergunta daquela mulher reflete uma realidade muito grande. As pessoas às vezes acham, né? Por que o crente passa por tanta prova? Olha, meus queridos, os irmãos sabem que o contexto dessa passagem aqui é logo depois, quando o povo já está para entrar na terra de Canaã. O povo de Israel passou quantos anos, irmãos, cativos? 400 anos cativos, olha aí. 400 anos cativos. Aí, meu irmão, eles conseguem sair, né, do Egito pela poderosa mão de Deus e vão ao deserto. A viagem, irmãos, no deserto durava quanto tempo, irmãos? Não, a viagem duraria 6 semanas. Tá todo mundo errado, olha aí. 6 semanas, irmãos, mas a viagem durou quanto tempo? Diga bem alto, 40 anos. 40 anos. Pelo menos não acertaram uma, né? 40 anos. Então veja só, uma viagem de 6 semanas, 1 mês e meio, durou 40 anos. Por que durou 40 anos? Né? Na verdade, irmãos, Deus não permitiu que eles entrassem na terra de Canaã. Veja que coisa, irmãos. A Bíblia diz que eles chegaram até nas portas. Veja só, chegaram nas portas da terra de Canaã, e Deus disse, epa, desse jeito vocês não vão entrar. Eles deram uma volta e entraram no deserto de Zin de novo, e ficaram no deserto de Zin 40 anos. Por que Deus fez isso com eles, meus queridos? Por que, né, eles ficaram dando voltas e dando voltas? Eu quero dizer uma coisa para você, sabe por que o povo
não entrou na terra, nenhum daqueles, irmãos, que saiu do Egito entrou na terra, nem o povo de Moisés entrou, irmãos. Sabe por que não entrou? Porque era um povo, meus queridos, que estava acostumado a estar no Egito, acostumado a ser escravo. Quando entrasse naquela terra, eles não conseguiriam viver de maneira livre. Sabe por que Deus fez, meu irmão? Deus esperou 40 anos para que todos aqueles que saíram do Egito morressem, nascesse uma nova geração para poder entrar na terra de Canaã. Você pode dizer glória a Deus? Daqueles que estavam no Egito, só Josué e Caleb entraram na terra. Amém, amados? Sabe por que essa nova geração entrou? Porque é uma geração que nasceu livre. Olha que coisa tremenda. Por isso que eles entraram na terra. Eu não sei se você já começou a assimilar o que é que Deus está falando para você, mas enquanto você tiver o espírito de escravidão, amém, irmãos? Aquele espírito que está acostumado ao mundo, está acostumado ao Egito, né? Está acostumado a ser uma pessoa submissa às coisas desse mundo, você não vai desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Mas quando o seu espírito for um espírito novo, um espírito acostumado verdadeiramente com as coisas de Deus, aí você vai entrar no descanso do Senhor. Diga glória a Deus. Mas, irmãos, olha, veja só, existe uma ciência, né, uma matéria, na verdade, chamada de pedagogia. O que é pedagogia? Pedagogia é aquela matéria, aquela ciência, enfim, como você queira chamar, né, do ensino, né? A pedagogia é justamente aquela ciência, nós podemos dizer, do ensino, né, de como ensinar. Você sabia que Deus tem uma pedagogia? Você sabia? Olha assim para o seu irmão, diga para ele, você sabia que Deus tem uma pedagogia? Ou seja, Deus tem uma maneira de ensinar o seu povo. Meus amados, tudo que Deus faz está em conformidade com a sua soberana vontade. Ou seja, Deus só faz todas as coisas, meu irmão. Ele não faz por acaso como a gente faz, né? A gente, eu costumo dizer, rapaz, eu estava andando por aqui, por acaso, encontrei alguma coisa e acabou acontecendo algo ali e foi uma bênção, né? A gente tem essa mania de dizer por acaso. Deus não, meu irmão. Deus não faz nada por acaso. Deus faz tudo cronometrado, nós podemos dizer, tudo está dentro da sua soberana vontade. Isso quer dizer, meu irmão, que tudo que Deus faz, meu irmão, é para o teu bem, para te ensinar algo. Amém, amados? Sabe por que o povo de Israel tinha 7 festas em Israel? Não era porque Deus queria que o povo ficasse dançando, pulando durante 7 vezes no ano, não, meu irmão. Cada festa daquela representava uma coisa, amém? Páscoa, a liberdade, não é isso? Pentecostes, né? Aquela unção do Espírito Santo e por aí ia. As 7 festas de Israel era para lembrar alguma coisa para Israel. Cada festa tinha um objetivo. Deus tinha instituído cada festa para que o povo pudesse lembrar de algo que Deus fez. Sabe por quê, meu irmão? Deus faz coisas importantes na tua vida que ficam marcas. A gente diz assim, olha, aquela luta foi tão grande na minha vida que eu nunca esqueci do que aconteceu comigo. É justamente para isso, meu irmão, para que você não esqueça do que Deus fez por você. Diga glória a Deus. Muitas vezes acontecem coisas tão boas, né, na nossa vida que a gente também não esquece. Também é Deus que faz, meu irmão, para que nós não possamos esquecer. Mas veja só, meu irmão, por que o povo de Israel passou 40 anos no deserto? Por quê? Veja só, meu irmão, o que é que diz o versículo 2 desse texto? E te lembrarás, olha como ele começa. Ele já começa dizendo, eu estou ensinando a vocês, né? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Veja só, irmãos, ele começa a explicar ao povo o porquê dos 40 anos no deserto. Amém? E Deus nessa noite está tentando falar para você, e Ele vai conseguir, né, através dessa palavra, falar para você o porquê de tanta prova na sua vida, o porquê você passa por tanta, né, saia justa, como se diz, tanta dificuldade, né, tanta coisa difícil. Deus está falando para nós nessa noite. Ele começa dizendo, você tem que se lembrar de onde você está passando, ou por onde você está passando. Sabe por quê, meu irmão? Quando a gente olha para trás e sabe por onde a gente passou, né, a gente sabe, olha, eu passei por uma situação difícil, mas Deus me ajudou. Eu tenho certeza que Ele me ajudará de novo. Diga glória a Deus, meu irmão. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, meus amados, que se nós passamos por prova, é para a bênção de outros. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Depois, irmãos, dê uma olhada. Ele diz, se nós passamos por dificuldade, é para ajudar outra pessoa que também está passando por dificuldade. Porque quando você passa por uma dificuldade e vence, você está habilitado para ajudar outra pessoa. Diga glória a Deus. Agora abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Glória a Deus.
Amém? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, olha só o que é que está escrito aqui. E não somente isso, Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meu amado, eis aí o objetivo da provação, meu irmão. O porquê Deus começa dizendo: e te lembrarás de todo o caminho que andaste nesses 40 anos. Ou em outra versão diz: e te lembrarás de todo o caminho que eu te guiei durante esses 40 anos. Porque a Bíblia diz aqui, meu irmão, o apóstolo Paulo diz que a tribulação é uma escala de valores. A tribulação, ela produz o quê, irmãos? Vamos dizer bem forte. A tribulação produz o quê? Então a tribulação tem um objetivo, não é isso, meu irmão? Quando você é tribulado é para você ser paciente. E aí a Bíblia diz assim: e a paciência produz? Então você ser paciente tem um objetivo. Tem ou não tem, irmãos? É você ser uma pessoa esperançosa, né? E a esperança faz o quê, irmãos? Desculpa, a experiência faz o quê, irmãos? Traz a esperança, meus amados. Tem um objetivo em tudo na sua vida. Quando você está passando por uma dificuldade, é porque Deus está falando para nós. Eu quero que você seja perseverante, paciente, amém? Eu quero que você tenha experiência e, por fim, não desista de ter esperança, porque a esperança nunca morre. Diga assim: a esperança nunca morre. Agora, meus amados, vamos voltar para o texto lá de Deuteronômio capítulo 8, amém? Deuteronômio capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 3. Deuteronômio capítulo 8. Josué não, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Porque ele começa dizendo: este foi o objetivo, né? Foi por este motivo, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos. Aí no resto do versículo 2 diz assim: a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Meus amados, nós entendemos a primeira coisa que está escrito nesse texto é que a provação na nossa vida tem o objetivo de que venha à tona aquilo que está no seu coração. Amém? Diga assim: quando eu estou na prova, venha à tona o que está no meu coração. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa: o ser humano é muito engraçado, não é não, irmão? Porque a gente vê crente, né, que é fogo puro, aquela coisa, mas quando está na prova mostra quem é, não é verdade, irmão? Tem pessoas que têm um sorriso de orelha a orelha, mas quando está na prova, meu irmão, se você der a paz do Senhor, é capaz de sair uma mordida dessa parte que ele responde, não é não, irmão? Porque a pessoa mostra logo quem é, não é verdade? Meu irmão, o pastor Ronaldo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: olha, quer saber quem é a pessoa? Dê pelo menos 3 coisas à pessoa: dê dinheiro, poder ou prejuízo. Se você der essas 3 coisas a uma pessoa, você conhece quem é. Porque o dinheiro corrompe, né, plenamente, não é isso, meu irmão? O poder nem se fala. E o prejuízo, meu irmão, faz com que a pessoa mostre quem verdadeiramente é, né? Então, quando o crente está na prova, meu irmão, vem à tona o que está no seu coração. Porque é muito fácil, por exemplo, o pastor Ricardo está aqui do púlpito, dizendo para os irmãos: meu irmão, olha, fique firme, não se abale, não é isso, meu irmão? Mas será que o pastor Ricardo tem vivido isso nos seus momentos de luta? Será que a gente realmente segue a esperança, não é verdade, meu irmão? Porque o discurso é muito fácil, mas e a experiência? Então, meu irmão, o Senhor diz assim: foi para saber o que estava no teu coração. Deus nos coloca em prova, meu irmão, para saber o que está no nosso coração, se o nosso propósito é firme ou não. Diga glória a Deus, irmão. Eu vou dizer para os jovens, você se liga no que eu estou falando, porque se você ainda não passou por uma prova, pode esperar, meu irmão, porque provas virão na sua vida, amém, meu irmão? Porque ninguém está livre disso, sabe por quê? Porque a prova tem objetivo. Diga assim: a prova tem objetivo. Então, meu irmão, o primeiro objetivo na prova é saber o que estava no seu coração. E ele diz mais: para saber se você guardaria ou não a minha palavra, amém, meu irmão? A gente costuma pregar, né, sobre a fé em Deus, a gente costuma cantar sobre a fé em Deus, a gente
gente costuma a dizer para outras pessoas, meu irmão, tenha fé em Deus, mas no momento da prova, será que a gente consegue manter a palavra como ela é, meu irmão? Será que a gente consegue manter realmente esse propósito firme? Eu vou seguir o que está escrito aqui na palavra. Deus diz assim, eis que na prova a gente sabe se você guarda ou não a esperança. Diga glória a Deus. Deus quer saber se você vai guardar ou não a palavra dele no momento da prova, amém, meu irmão? Porque enquanto nós estamos louvando aqui na igreja, é muito fácil a gente ser o melhor crente do mundo, né? Mas ir lá fora no momento da prova, né? No momento que alguém xinga você, no momento que alguém lhe aponta, não é verdade, meu irmão? No momento que alguém levanta a calúnia, quer puxar o seu tapete, quer fazer com que você perca o emprego, né? Quer fazer com que você tire uma nota mal, que você está mal na escola, não é assim, meu irmão? Será que você vai guardar este mandamento de ser uma pessoa que abençoa e não amaldiçoa? Hoje as senhoras cantaram um hino que diz assim, deixa falar, né? Você simplesmente abençoa. Não foi assim que as irmãs cantaram? Então, meus amados, no momento da prova, essa prova tem um objetivo para saber o que está no teu coração, se você guardaria ou não a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Mas como é, irmãos, que Deus, Ele nos prova. Veja só, irmãos, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que nem tu, nem teus pais conhecias, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, a Bíblia diz que Ele muitas vezes nos humilha, amém? Ele muitas vezes, olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Deus nunca deixa o crente passar necessidades, amém, meu irmão? Mas Deus deixa o crente passar por escassez. É isso que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Ele diz assim, Ele te deixou ter fome. Porém, a Bíblia diz, Ele te sustentou com maná que desce do céu. Ou seja, meus amados, Deus nos deixa passar até por escassez, mas fome nós nunca passaremos. Você pode dizer glória a Deus? Porque a Bíblia diz, meu irmão, que Deus Ele nos sustenta com maná do céu. Amém, amados? Eu estou tentando correr porque as horas estão passando. Mas veja, meus queridos, o que é que está escrito na palavra, a segunda coisa, ou a segunda pedagogia do Senhor, para que nós possamos aprender com a prova. Ele diz assim, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, a provação nos faz realmente crer ou não no Senhor. Amém? Crer ou não que Deus, Ele é abençoador das nossas vidas. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se achega a Ele é necessário que creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diga glória a Deus, meu irmão. Porque a Bíblia diz, olha, é na prova que a gente sabe se a gente vai realmente viver daquilo que sai da boca do Senhor, ou a gente vai querer viver do pão aqui da terra, amém, amados? Porque a Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Diga glória a Deus, igreja. É por isso que muitas vezes Deus tira as nossas muletas. Mas como assim, pastor Ricardo? Isso está vindo diretamente do céu para você nessa noite, amém, meu irmão? A gente muitas vezes anda na muleta de um amigo, na muleta, né, de um parente, na muleta de um pai, de uma mãe. Não é assim, meu irmão? Está sempre encostado naquela pessoa. De repente Deus tira e a gente se vê agora andando sozinho. Não é assim, meus queridos? E a Bíblia diz, meus amados, que Ele faz isso para saber se realmente você vai ter fé, se você realmente vai viver daquilo que sai da boca do Senhor, ou a gente vai procurar o pão desta terra. Olha, meus queridos, eu vou contar uma coisa aqui para os irmãos, que aconteceu conosco há muitos anos atrás. Eu não gosto nem de falar dessa história, foi um tempo muito difícil na minha vida, mas eu vou falar porque o Senhor está falando no meu coração. Desde que Deus mandou pregar essa palavra aqui nessa noite, eu me lembrei disso, né, que aconteceu conosco. Eu disse, eu não vou falar não, mas aí eu vou falar porque Deus está mandando, amém, amados? Veja só, assim que a gente casou, meus queridos, eu casei com o Sulamita, né? Assim que eu casei, né, com o Sulamita, e aí meu irmão era uma bênção na minha vida, porque nós vivíamos na casa da minha mãe, não é? E era bênção, meu irmão, então não tinha despesa com nada, né? Tudo era por conta, né, da minha mãe e tal. Então o dinheiro que eu recebia, né, através do trabalho, servia para coisas assim não muito importantes, né? Como CDs, né? Gostava de comprar muito CD. Né? A maioria dos livros que eu tenho hoje foi dessa época. Eu comprava muito livro, muita Bíblia, era uma benção, né? Aquela coisa. E eu sempre estava nessa moletinha, né? Sempre tinha essa moletinha. Aí um dia Deus usou um vaso para mim e disse assim, meu filho, tenho eu
obra contigo, amém? E ele disse assim, é contigo, e eu vou te colocar no vale. Aí eu disse, amém, Jesus. Eu me lembro como hoje, eu disse bem alto na igreja, me coloque no vale. Aí meu irmão disse assim, rapaz, é bom você mudar essa oração, porque você não sabe o que você está falando. Não, mas no vale é bênção, né? A gente não entendia direito o que é que isso queria dizer. Meus queridos, para resumir a história, nós fomos convidados gentilmente a sair da casa da minha mãe, assim de uma maneira inesperada, e disse assim, olha, saia porque não tem mais condições. E a gente teve que sair. Diga glória a Deus, igreja. Porque nessa época eu trabalhava como estagiário, amém, irmãos, em um banco, e eu me lembro que o salário mínimo era 136 reais. Esse era o salário mínimo. Sabe quanto é que eu ganhava? Eu ganhava 120. O salário mínimo era 136, eu ganhava 120, para os irmãos terem noção. E a gente foi morar numa casa que o aluguel da casa era 100 reais. Olha só, meu irmão, o aluguel da casa era 100 reais. E sobrava quanto para eu viver por mês, irmãos? 20 reais para viver por mês. E, meus queridos, a gente foi assim. Eu me lembro que a gente foi um momento que eu mais orei na minha vida, que a gente entrou mesmo assim naquele propósito de oração, porque eu disse, Senhor, se eu não confiar em Ti agora, eu não posso confiar em ninguém. Mas diga glória a Deus, igreja, porque o período que nós passamos nessa situação, 5 anos, meus queridos, nunca faltou nada para nós. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Porque a gente, com um menino pequeno, com tudo, nunca faltou nada, meus queridos, de roupa, a brinquedo para criança, a alimentação, nunca faltou nada, porque o nosso Deus é fiel. Você pode dizer glória a Deus? É por isso que ele diz, eu te sustentei com o maná que desce do céu. Meus queridos, muitas vezes Deus tira aquele sustento de nós, aquela muleta, para que eu e você possamos depender unicamente de Deus. Diga glória a Deus. Meus amados, eu não estou falando aqui disso para que os irmãos entendam e pensem que Deus só faz isso com referente, né, à questão financeira. Mas Deus faz isso na questão espiritual, né, na questão, vamos dizer assim, eclesiástica. A gente vive à sombra de alguém, né? Não, aquela pessoa é uma bênção. Eu só vivo ao lado a lado com ela porque, olha, aquela pessoa ali é demais, é aquela pessoa. Aí Deus tira do nosso lado, amém? Para que nós tenhamos experiência com Deus, porque muitas vezes, meus amados, nós vivemos da experiência dos outros. Mas a Bíblia diz aqui que verdadeiramente, meus queridos, nós devemos viver daquilo que sai da boca de Deus e nem só de pão, amém? Porque o homem não vive só de pão. Diga glória a Deus, irmãos. Nós necessitamos realmente crer no Senhor. A primeira coisa, meus queridos, que Deus fala para nós, que é a sua pedagogia, amém, na provação, é que realmente, meus queridos, nós temos que entender, meus amados, que Deus é um Deus que opera por nós, amém? Diga glória a Deus, igreja. E na verdade, meus queridos, nós temos que lembrar de onde nós estamos passando, porque Ele quer saber o que está em nosso coração, se nós guardamos ou não os seus mandamentos. Diga glória a Deus. A segunda coisa, meus queridos, que a Bíblia diz que nós temos que ter em mente quando nós estamos sendo provados, é para que nós possamos crer e confiar unicamente em Deus. Amém, irmãos? Mas existe um outro propósito na aprovação. Amém? Diga para o seu irmão de novo assim, ei, há um propósito na oração, na aprovação. Agora faça uma coisa assim, cutuca o seu irmão gentilmente e diz assim, ei, há um propósito na oração, na aprovação. Amém? Sabe qual é o propósito da aprovação, meus queridos? O propósito da aprovação é que Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Amém, irmão? Porque pense no tempo que o crente tem intimidade com Deus, é quando está na prova. Não é verdade, irmãos? Quando o crente está na prova, meu irmão, é o momento que mais tem intimidade com Deus. Agora, quando passa a aprovação, o crente até esquece, né? Quando o crente está na prova, não perde um ciclo de oração, culto de doutrina, escola dominical, culto de celebração, né? Onde tem culto, até culto de criança não perde, tem que estar lá, porque quer vitória. Não é isso, irmãos? Mas quando está com a vitória nas mãos, rapaz, eu não sei se eu vou hoje, eu estou meio cansado, né? Não começa a dizer assim, hoje é domingo, eu quero assistir o Fantástico, eu não sei, a igreja é mesmo na hora do Fantástico, aí começa a colocar essas coisas. Não é, meu irmão, mas quando o crente está na aprovação, meus queridos, é uma bênção, não é assim, meus queridos? É por isso que tem tanto crente no meio da prova, porque Deus sabe que se tirar a prova, meu irmão, acabou-se o crente, não é isso? Olha só o que está na palavra, irmãos. A Bíblia diz o seguinte, glória a Deus, diz assim, versículo 5, saberás, pois, no teu coração, que como um pai corrige o seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. Meus queridos, tem pai, né,
que não tem intimidade com o seu filho, né? Mas um pai verdadeiro tem intimidade com o seu filho. Quando eu estou falando de pai, eu estou falando pai e mãe, né? Eu estou generalizando. Então, meu irmão, um pai que é um pai de verdade, uma mãe que é uma mãe de verdade, tem intimidade com o seu filho, não é isso, meu irmão? E a gente proporciona sempre momentos para a gente ter intimidade com o filho, né? De ter um momento de conversar com o filho, não é isso, meu irmão? E Deus está dizendo para nós o seguinte: a aprovação tem esse propósito, para que eu e você tenhamos intimidade com ele, amém, meu irmão? Porque a Bíblia diz assim: para que você conheça que como o pai disciplina o seu filho, assim o Senhor te disciplina. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, novamente citando, né, como citei na semana passada, citando o exemplo de Jó, meu irmão. Jó tinha uma fé teórica, né? Jó tinha uma fé, meu irmão, que ele fazia tudo que era certo. A Bíblia diz que não existia um homem mais justo do que ele. Porém, essa justiça dele era uma justiça teórica, meu irmão. Era uma justiça, né, que estava só no âmbito da teoria. Mas depois da prova, meu irmão, quando ele passa por aquilo tudo, lá no capítulo 42 do seu livro, ele diz assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, meus amados, Jó passou por aquela prova toda, não foi porque Deus queria mostrar algo para o diabo, não foi porque Deus queria aumentar a bênção na vida de Jó, não, meu irmão, foi para que Jó pudesse realmente ter uma fé viva em Deus. Então, meu amado, se você está passando por uma dificuldade, por uma provação, saiba que Deus está sinalizando para você: você precisa ter comunhão comigo. Diga glória a Deus, igreja. Mas, irmãos, tem pessoas que passam, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando pela provação, amém? Mesmo assim não querem buscar a Deus, né? Mesmo assim resistem buscar a Deus, e Deus vai aumentando a prova, né? E o camarada não quer buscar a Deus, aí Deus aumenta. Aí chega um ponto, meu irmão, em que a pessoa não aguenta mais, aí vai buscar a Deus. É Deus sinalizando para nós, meu irmão, que Ele está realmente querendo ter intimidade, comunhão com você. Diga glória a Deus, meu irmão. Mas aí surge uma pergunta: qual é, não é, o objetivo dessa aprovação toda? Nós sabemos, nós já vimos, irmãos, que o primeiro objetivo da aprovação é para saber o que está no nosso coração, né? Se a gente guarda ou não os mandamentos do Senhor. Também diz aqui, irmãos, que é um objetivo que nós tenhamos realmente fé nele, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O terceiro objetivo é para que nós tenhamos comunhão com ele, para que nós o busquemos ainda mais. Mas, irmãos, disso tudo, qual é o resultado disso tudo? Porque Deus faz com que a gente passe por essa dificuldade. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: Deus quer te abençoar. Meu irmão, o versículo 7 ele é muito claro nesse sentido. Ele disse: vocês passaram por essa aprovação toda para que vocês pudessem entrar na terra prometida. Olha o que é que está no versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de nascentes, que brotam nos vales e nos outeiros. Meu irmão, ou seja, para que você entre na bênção de Deus, é necessário que antes você seja aprovado. Meu irmão, aqueles que trabalham aqui sabem que você não é promovido sem antes ser experimentado. Não é, meu irmão? Aqueles que estudam aqui sabem que não passam de ano se não fizer prova antes, se não forem experimentados antes. Não é assim, meus queridos? Ou seja, para qualquer coisa, humanamente falando aqui nesta terra, para nós sermos abençoados, é necessário que nós sejamos provados. Na vida espiritual é da mesma forma, meu irmão. Para você ser abençoado, é necessário que antes você seja provado. Amém, irmãos? E o versículo 7 diz assim: o Senhor teu Deus te introduz numa boa terra. Para que você obtenha a vitória, meu irmão, você tem que passar pelo vale da sombra da morte. Amém, irmãos? A Bíblia diz lá no Salmo 23, né, que nós, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu bordão me consolam, né, irmãos? Aí no versículo seguinte ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, logo após tem uma mesa preparada para mim e para você. Amém, meu irmão? Agora, para que nós possamos estar nesse banquete como convidado de honra, é necessário que nós passemos pelo vale da sombra da morte, é necessário que nós passemos pela tribulação. Então aprende nessa noite, meu irmão, o que Deus está falando para você. Se você está passando por uma dificuldade, saiba que Deus quer abençoar você.
Meus queridos, Deus estava falando tremendamente ao meu coração hoje, eu não estava entendendo. O Senhor estava dizendo o seguinte para mim essa tarde, dizendo, antes de melhorar, piora. E eu dizia assim, Senhor, isso é comigo. E Deus dizia constantemente essa tarde, antes de melhorar, piora. E eu dizendo, Senhor, misericórdia, se piorar, eu vou morrer. Mas o Senhor estava dizendo constantemente, antes de melhorar, piora. Sabe o que isso quer dizer, meus queridos? Antes de você ser abençoado, meu irmão, você tem que passar pela prova, né, amados? Então o Senhor está dizendo para você nessa noite, está passando pela provação, meu irmão, é porque Deus quer te abençoar. E a Bíblia diz, meus queridos, que a bênção de Deus, ela é completa. Diga assim, a bênção do Senhor é completa. Porque olha qual é o objetivo de Deus, meu irmão, quando você estiver desfrutando da bênção do Senhor. Versículo 9 diz assim, terra em que comerás pão sem escassez. A Bíblia diz, irmãos, que no deserto eles tiveram escassez de pão, não é isso, meus queridos? Mas a Bíblia está dizendo, quando você entrar na terra prometida, terra em que comerás pão sem escassez, e onde não te faltará coisa alguma. A Bíblia diz, irmãos, que eles não tinham roupa para vestir, a roupa não envelhecia, mas eles também não fizeram novas roupas. Mas veja o que é que a terra prometida tem para nós, onde não te faltará coisa alguma, a terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartareis, e louvareis ao Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu, meu irmão. É o objetivo de Deus abençoar a tua vida, meu irmão, de tal forma que você não passe mais por essa mesma tribulação. Você pode passar até por outra, mas pela mesma não, meu irmão. O objetivo de Deus é te abençoar de uma forma tal que você não diga nunca mais, Senhor, eu não quero passar por essa dificuldade, mas você dirá, Senhor, eu vou passar de cabeça erguida. Diga glória a Deus. Então, meus amados, a provação é um meio de Deus nos ensinar, amém, meu irmão? É a pedagogia do Senhor. Deus está ensinando para nós nessa noite. Está passando por provação, meu irmão? Qual deve ser a nossa atitude diante da provação? Abra sua Bíblia aí, Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Diz assim, versículo 2. Tiago capítulo 1, versículo 2. Veja o que é que Deus diz, meu irmão, quando nós estamos passando pela provação. Qual deve ser a nossa atitude? Meus irmãos, tende por motivo de quê, irmãos? Grande alegria, grande gozo. Na minha está de grande gozo o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Meu irmão, Deus está dizendo para nós, está passando por provação, se alegra, porque Deus tem preparado algo melhor para você. Amém, meu irmão? Você hoje pode estar até sendo humilhado, você hoje pode estar até passando por escassez, mas o objetivo de Deus, meu irmão, é te introduzir numa boa terra, e a Bíblia está dizendo aqui para nós, meus amados, se alegra na presença de Deus, porque a provação na tua vida tem um objetivo. Amém, meu irmão? Ninguém persegue um crente, meu irmão, para que Deus não ensine uma grande lição àquele que persegue e o crente que está sendo perseguido. Amém, meu irmão? Ninguém tenta puxar o tapete de um crente sem que Deus opere um grande milagre. Amém? Tanto na vida daquele que quer puxar o tapete, quanto na vida do crente. Então tudo está no controle de Deus. Começa a se alegrar nessa tribulação, meu irmão. Começa a se alegrar nessa provação, porque Deus está dizendo para você, tem um objetivo a tribulação na sua vida. Amém? Diga para o seu irmão de novo, tem um objetivo a tribulação? Então, meu irmão, aprenda nessa noite com o Senhor. Amém? Como eu disse para os irmãos, Deus tinha me dado uma outra mensagem, mas essa mensagem vai ficar no azeite. Amém, queridos? Porque, na verdade, Deus quis falar com a sua igreja aquilo que Ele tem preparado. Amém? Talvez tem pessoas aqui dizendo assim, ué, mas não estou passando provação, então não valeu nada para mim. Mas aprenda uma coisa, você vai passar. Diga, não assuste seu irmão não, mas diga assim, você vai passar por provação. É uma experiência para todo crente, meu irmão. Crente que não passa provação pode ir atrás, o camarada não é crente. Amém? Então aprenda nessa noite, meu irmão. Está passando por provação,
abra um sorriso de alegria, porque Deus vai te abençoar. Amém, meu irmão? Abra um sorriso de alegria, porque Deus está te ensinando uma grande lição. Amém, meu irmão? Deus está ensinando uma lição grande para você. Dependa do Senhor, meu querido e minha querida. Deus quer saber o que está no teu coração. Deus quer ter intimidade contigo. Essa é a lição da aprovação da tua vida. Ainda que você seja humilhado, ande na escassez, mas o Senhor vai mandar do céu para a tua vida. Não vai faltar nada para você, porque o Senhor é fiel para contigo. Então se alegra, crente, porque você tem motivo de alegria nessa noite. Eu sei que no seu coração talvez há tristeza nessa noite, mas a Bíblia diz lá no Salmo 30, versículo 5, que o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque a cada manhã, meu irmão, a alegria do Senhor, a sua misericórdia se renova para você. Diga glória a Deus. Então não se entregue a esse sentimento não, meu irmão. Se alegra, porque se você está sendo provado, Deus está preparando algo maravilhoso para você. Ah, pastor, mas é uma prova atrás da outra tal. Então alguma coisa está acontecendo de errado, não é verdade, meu irmão? Se eu faço uma prova na escola e sou reprovado, porque eu fui reprovado, irmãos, porque eu não passei na prova, não é verdade, meus queridos? Então se alegra, meu irmão, que Deus tem outra lição para você. Eu digo isso, meus queridos, porque muitos dias na minha vida, muitos momentos na minha vida, eu passei pela mesma prova e eu dizia, Senhor, eu não vou sair não. E um dia Deus falou comigo assim, não é, conversando com alguém, aí alguém chegou para mim e disse, Ricardo, é interessante, né? Quando você está na escola, você faz uma prova e não passa, aí você repete ano, não é isso? Aí ele disse assim para mim, pois acontece a mesma coisa na vida do crente, o crente repete de ano porque não passou. Aí Deus disse, olha aí o que eu estou falando para você, diga glória a Deus. E eu aprendi essa lição, então se eu estou repetindo um dia, eu já repeti algumas vezes, amém, meu irmão? É porque eu não passei na tribulação. Então quer passar na tribulação, meu irmão? Se alegra, levanta a tua cabeça, porque o Senhor está contigo. Sabe de uma coisa, meu irmão? Deus está contigo nessa tribulação. Diga também para o seu irmão aí, Deus está contigo nessa tribulação. Citando o Salmo 23 de novo, ele diz assim, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, né? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Davi, quando passava pelo vale da sombra da morte, ele sabia que o Senhor estava com ele no vale, amém? Deus está contigo nesse vale, meu irmão. Quando aqueles jovens foram lançados da fornalha, quem é que estava com ele lá dentro, meu irmão? O quarto homem, diga aí, o quarto homem. Meu irmão, Deus está contigo na fornalha. Agora ele não quer te livrar da fornalha, ele quer te livrar na fornalha. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vou dizer mais devagar para os irmãos entenderem. Ele não quer te livrar da fornalha, ele quer te livrar na fornalha. Amém, meu irmão? Porque se Deus te livrasse da fornalha, você não ia aprender a lição. Amém, meu irmão? Se você não passasse por essa tribulação, você não ia aprender a lição. Mas lá dentro da fornalha, o Senhor está contigo, você vai aprender a lição. Amém, meu irmão? Mas tem um segredo, diga de novo, tem um segredo. Sabe o que, meu irmão? O fogo não vai te queimar. A Bíblia diz que quando aqueles jovens, né? Azarias, Misael e Ananias, quando eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça havia, porque Deus não vai deixar o fogo dessa provação te queimar. Amém, meu irmão? Ele está contigo. Agora aprenda a lição, meu irmão. Aprenda a lição, se alegre em Deus, levanta a sua cabeça e diga assim, Senhor, tu estás comigo, então eu vou passar adiante, amém? Eu vou mais além, porque o desejo de Deus é te introduzir, amém? Numa terra que manda leite e mel. Terra em que você não vai precisar de tanto esforço para ser abençoado. É isso que Deus quer para você. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Glória a Jesus. Então, meus amados, nós temos que aprender essas lições de Deus, amém? Nós temos que aprender que Deus realmente tem algo grandioso para fazer em nós. Olha, meu irmão, eu falava para uma pessoa aqui da nossa igreja a respeito de uma coisa. Sabe quantos dias Deus usa para criar um cogumelo? Sabe quanto tempo Deus usa? Sabe quanto? Não. Ninguém sabe? 6 dias. Um cogumelo daquele, né? Ele é pequenininho, ele nasce 6 dias. Aí ele nasce, fica alguns dias e morre. Não é isso? Mas você já viu o tamanho de um cogumelo, irmão? O cogumelo é desse tamanhozinho assim, né? Alguns centímetros. Agora você sabe quanto tempo Deus usa para criar um carvalho, uma árvore bonita, né? Que a gente usa, a gente não, as pessoas por aí usam para o Natal, né? Aquela árvore bonita, não é? Sabe quanto tempo Deus usa? 40 anos para criar um carvalho. Aí eu pergunto a você, você quer ser um cogumelo ou você quer ser um carvalho? Amém, meu irmão? Então, espere em Deus, meu irmão. A provação pode ser
de 40 anos. A provação pode ser até maior. Mas espere em Deus, meu irmão, porque Deus está fazendo uma grande obra na tua vida. Ele não quer que você seja um carvalho. Aliás, desculpa, um cogumelo. Ele quer que você seja um carvalho. Diga glória a Deus, igreja. Então, cada vez que você passar por uma dificuldade, se alegre. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Se alegra, porque Deus quer algo maravilhoso com você. Amém? Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite.